A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vai começar agora mais uma parte desse estudo abençoado sobre os principais personagens bíblicos de A a Z. Já estamos na letra E e hoje vamos falar de Eliseu. Eliseu também é uma história bem grande, vamos dividi-la em duas partes. Hoje, a primeira parte. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que estou aqui para te agradecer por poder começar o estudo de mais um dos personagens da tua palavra, hoje falando sobre Eliseu. Obrigada, Deus. Fale conosco e através de nós e nos ajude a aprender um pouco mais sobre mais este personagem, Eliseu. Em nome de Jesus. Amém. Já está conosco Lucilene, missionária Lucilene, para honra e glória do nome do Senhor. Vamos estudar? Vamos começar hoje, repito, vou dividir em duas partes, porque também é bem grande a história do nosso personagem Eliseu. Boa noite, missionária Lucilene. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos ao estudo? Eu estou aqui tentando dar uma compartilhada rápida para não demorar muito. Vamos lá. Eliseu, né? Hoje nós terminamos a história de Elias ontem e vamos começar hoje com a história de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias. Lembra que nós falamos ontem sobre Eliseu ter andado com Elias e ter pedido ali a porção dobrada? Bom, vamos entrar na história para que você possa conhecê-la na íntegra e ter um bom aproveitamento dessa história em nome de Jesus. Bom, já dei uma compartilhada de leve aqui, você também pode compartilhar aí. Deixa eu botar meu paraquedas. Glória a Deus. Vamos começar a história de Eliseu. Pastora Luana também chegando, a paz do Senhor. Quem foi Eliseu? Eliseu é um nome hebraico. E qual é o significado do nome Eliseu? Deus é salvação. Nome hebraico que significa Deus é salvação. Paz do Senhor, minha pastora. Eliseu foi um profeta de Deus para Israel. Eliseu foi sucessor do profeta Elias, e foi filho de Safate. Ele morava em Abel-Meolá, que alguns estudiosos identificam como a moderna Tel Abu Sifri, o oeste do Rio Jordão, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. A chamada de Eliseu acontece lá em 1 Reis, capítulo 19. Elias havia recebido ordem de Deus para ungir 2 reis e ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Aqui nós vamos dar uma parada para fazer uma observação. Deus mandou Elias ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Nós vamos entender que só quem é profeta pode ungir profeta. Se eu não fosse profeta, eu não poderia ungir nenhum profeta. Eu poderia ungir pastor, eu poderia ungir missionários, eu poderia ungir
até bispo, que é a minha, meu chamado, a minha ocupação ministerial. Mas profeta, se eu não fosse profeta, eu não poderia ungir um outro profeta. Tem pastores que nós temos visto que não são profetas, mas têm separado e ungido profetas. Não, a minha igreja precisa de um profeta, eu sou um pastor, vou ungir o profeta. Não, não pode. Elias era profeta e ele ungiu Eliseu para ser seu sucessor. Então, a unção profética, só pode vir de alguém que também seja um profeta. Amém? Vamos lá. Quando Elias o encontrou, Eliseu estava arando a terra. Talvez na esperança da primeira boa colheita após os longos anos de seca profetizada por Elias. Eliseu nunca pensara em ser profeta. Normalmente, minhas observações mais uma vez, normalmente, a pessoa quando ela é chamada profeta, ela nunca imagina que Deus vai usar ela, que um dia ela será um profeta, uma profeta. Eliseu nunca imaginava que um dia seria chamado por Deus para ser profeta. Elias o encontrou trabalhando com a 12ª junta de bois que arava a terra, pois esses que eram de seu pai, e que sugere que Eliseu era de uma família próspera. Vamos dar mais uma parada aqui. Eliseu estava trabalhando e o profeta foi a ele. Mais uma observação. Não precisamos correr atrás de unção. A unção corre atrás de nós. Juliana, paz do Senhor, minha querida. Não precisamos correr atrás de unção. Deus manda a unção chegar a nós. Eu já disse para vocês. A unção pastoral sobre a minha vida veio lá de São Paulo. E quando veio, o Senhor me disse, filha, sabe por que eu estou trazendo de São Paulo? Porque aqui em Petrópolis, os profetas da terra não estão reconhecendo, e olha que eu não rodei não, hein? E não vão reconhecer o chamado na sua vida por você ser solteira, por você, ter um histórico do teu passado que a igreja com sua doutrina do homem não vão ter a coragem de me obedecer e derramar sobre a sua vida, mas sou eu, Deus, que trago de longe. E ele trouxe de São Paulo. E foi de lá que os profetas, a pastora Ana, e seu ministério da igreja Chama Viva do Altar, veio trazer sobre a minha vida a unção pastoral. Então, eu não pedi e nem eu fui para São Paulo receber essa unção. Deus traz a unção até o profeta. Deus traz a unção até aquele que ele quer ungir e ele quer chamar. Você que corre atrás de unção, cuidado. Você está correndo atrás de vento. Você pode até receber unção, mas com certeza vai ser da tua mão e do homem. Porque a de Deus é ele que leva até você. Continuando, Eliseu, à frente dele havia 22 bois e 11 jumentas e 11 homens conduzindo cada junta, mas Elias foi até ele, como sinal de que Deus sabe onde encontrar aqueles que ele quer usar. Deus, ele sabe onde te encontrar. Você não precisa se expor, você não precisa sair correndo, ir buscar para a sua vida, para ser reconhecido, ministério, nada disso. Ele sabe onde te encontrar quando ele quer te abençoar. Elias, vendo Eliseu, lançou a sua capa sobre ele e, sem dizer nenhuma palavra, saiu. Aí Eliseu foi ao encontro e pediu que ele apenas esperasse ele despedir-se do seu pai para que pudesse segui-lo.
Elias respondeu: Vai, o que te fiz eu? Essa resposta de Elias é difícil de interpretar, pois Elias não havia dito nada para Eliseu, apenas havia passado sobre ele a sua capa. Isso era um sinal do chamado de Deus, envolvendo Eliseu para o ministério. A capa de Elias possui uma importância muito grande sobre a vida do ministério de Eliseu. Com ela, Elias o chamou. Ela foi o sinal da porção dobrada sobre Eliseu, pois foi a única coisa que ficou de Elias para Eliseu. E com ela, Eliseu abriu o Jordão depois que Elias foi tomado. Essa capa era como que um memorial do chamado de Eliseu. Desde os primórdios, e trazia boa lembrança para Eliseu do início do seu chamado. A escolha de Eliseu foi uma expressão de sabedoria de Deus, mas exigia uma resposta pessoal, que envolvia sacrifício. Ele fazia parte de uma família bem-sucedida e amorosa, mas a convicção do chamado era mais forte. Repito, preste atenção. Eliseu fazia parte de uma família bem-sucedida e amorosa, mas a convicção do chamado era mais forte. Aqui nós vamos entender, meu irmão e minha irmã, que aqueles que olham para a família, para conforto, para bloquear, impedir o chamado, a obra, o ministério, está pecando contra Deus. Eliseu deixou de lado uma família carinhosa, protetora, amiga, que o amava, juntamente com o conforto e a prosperidade, fazendo do seu chamado algo muito mais importante. Hoje em dia temos visto pessoas abrir mão do chamado por qualquer coisa. E aqui nós vemos Eliseu abrir mão de tudo pelo chamado. Eliseu pega a junta de bois que era dele, matou os dois e fez 2 aparelhos, ou seja, peça de madeira, que era o jugo dos bois, lenha para acender o fogo. Eliseu rompeu definitivamente com aquilo que lhe impedia de atender o chamado. Ele matou os bois e queimou os aparelhos. Com isso, ele estava dizendo que, ainda que ele quisesse, não teria como voltar atrás do seu chamado. Isso nos ensina que no relacionamento com Deus, a renúncia, o sacrifício devem ser completos. E o fato de Eliseu ter matado apenas os 2 bois, que faziam parte da sua junta de bois, indica que o desapego às coisas dessa vida e o compromisso com o ministério devem ser uma decisão pessoal e individual. Olha só, Eliseu aqui, ele abre mão dos seus bens, dos seus direitos, ele renuncia para poder seguir o chamado. Aqui nós vamos entender, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes você, eu, nós precisamos abrir mão de algo que talvez nos trariam felicidade aqui nesse mundo, mas uma felicidade passageira, porque tudo que é desse mundo passa, por algo que é eterno. E esse algo eterno é Deus. É o chamado de Deus, é a obediência a Deus. Então,
Eliseu aqui, quando ele mata os bois e ele renuncia, o que ele faz? Ele está dizendo assim: eu abro mão de tudo para atender esse chamado de Deus sobre a minha vida. Será que nós temos abrido mão de tudo ou será que nós estamos turtubiando? Bispo, a senhora está mandando largar minha casa, meu marido, meus filhos? Não. Às vezes não é necessário. E com certeza, eu tenho certeza que não é isso que Deus está pedindo que seja feito. Mas com toda certeza, Ele está pedindo que nós venhamos priorizá-lo, amá-lo, porque isso é bíblico, acima sim, de nossa casa, de nossa família e de tudo que possuímos. E se o chamado gritar mais alto, a escolha precisa ser pelo chamado. A carne dos bois, ele não comeu, deu ao povo. Uma das marcas de um ministério confirmado por Deus é o serviço ao povo. Ele poderia comer aquela carne, dar para sua família, mas não, ele deu ao povo. E aqui nós vamos aprender que uma das marcas do chamado é servir. É entender que nós existimos para servir e não para sermos servidos. Não há como um ministério, não há como um ministro servir a Deus sem servir ao povo. Ou seja, para que você diga que você serve a Deus, você primeiro precisa demonstrar que você serve ao povo. Eliseu seguia Elias e a Bíblia diz que ele o servia. 1 Reis 19, 21. Após esse momento do chamado de Eliseu, a sua história só volta a ser contada no 2º capítulo do livro de Reis, aproximadamente 10 anos, e o período que separa o chamado de Eliseu do dia que Elias foi tomado dele. Nesses 10 anos, a história de Eliseu não foi contada, pois dificilmente acompanha a trajetória de alguém como servo de um líder. No entanto, a porção dobrada só é consequência de quem primeiro foi fiel no dever de servir. Ou seja, quando a gente está na posição de servo, muitas das vezes não somos vistos, reconhecidos, observados, mas nós estamos no processo de observar para que possamos receber a porção dobrada. Estamos sendo preparados, lapidados, trabalhados, né? O ministério, muitas das vezes nós vemos servos querendo ocupar o lugar do líder, aparecer mais do que o líder. Isso é perigoso. O ministério de Eliseu durou aproximadamente 50 anos, de 850 a 800 a.C. Há alguma característica diferente entre o ministério de Eliseu e Elias? Elias, aparentemente, não vem de uma família conhecida. Não há nenhuma referência sobre seus antepassados, já falamos aqui. Eliseu, no entanto, vem de uma família provavelmente influente, rica, da área rural de Israel. Elias foi um profeta solitário, de poucos amigos. Eliseu, no entanto, foi um profeta comunitário e teve mais amigos a tal ponto de uma mulher, com o consentimento do seu esposo, construir um quarto para ele em sua casa. Lembra de Sunamita? Só para tê-lo por mais tempo com ele, a mulher sunamita, né? Além disso, Eliseu
foi o profeta da porção dobrada. Isso ficou bem percebível na quantidade de milagres operados por ele. Elias realizou 7 milagres. E Eliseu realizou 13 milagres, quase o dobro, dobrado, né? 7 são 14, ele realizou 13. Mais um dobrava. E para cumprir a porção dobrada, então, ao jogarem um defunto sobre o túmulo, o que ele faz? O defunto, depois que ele morreu, o defunto ressuscitou, realizando assim a 14º milagre do seu ministério, fazendo a porção dobrada completa. Completando, no caso, a porção dobrada de milagre que Elias realizou. Essa história está lá em 2 Reis 13, 21. Então você vai entender que quando ele pede a porção dobrada, ele recebe verdadeiramente a porção dobrada. Elias opera 7 milagres e Eliseu 13 em vida. Mas como faltou um, quando ele morre, o defunto que é jogado por cima dele, onde que ele, foi sepultado, vai ressuscitar. E ali completa-se 14º milagre e a porção dobrada se completa. Quando estava prestes de Elias ser tomado, ele perguntou a Eliseu: o que queres? Antes que eu seja tomado de ti. Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito de Elias. Repetimos o que já falamos na aula anterior. É bom entender que essa porção dobrada era a porção dobrada do espírito de Elias e não a porção dobrada do Espírito Santo, como algumas pessoas pensam e até pregam. Para mais detalhes, leia novamente, escute novamente o áudio aí do estudo de Elias. Elias disse que Eliseu só receberia essa porção dobrada do espírito dele se o visse no momento que Deus o tomasse. No entanto, se não visse, não receberia. Hildo Souza, paz do Senhor, sugerindo tanto que Eliseu deveria ser fiel até o fim, como também que Deus o concederia tal visão. Em um daqueles dias, indo ele andando e falando, de repente veio um carro de fogo com cavalos de fogo e os separou um do outro. E então Elias subiu em um roda-moinho. No estudo lá de Elias também nós vamos aprender que Elias não subiu na carruagem de fogo, ele subiu no roda-moinho. Um detalhe interessante, repetindo, é que Elias não subiu no carro de fogo. Este veio apenas para separar Elias de Eliseu. Elias subiu, foi num roda-moinho. Eliseu viu o carro de fogo que o separou do seu mestre. E daquele dia em diante, nunca mais ele viu Elias. Deus havia tomado Elias para si. Os milagres do ministério de Eliseu começaram nesse momento, pois o Jordão estava cheio e Eliseu precisava atravessá-lo. Então, ele pegou a capa de Elias que havia deixado cair próximo, e que ele o bateu com ela no Rio Jordão, dizendo: onde está o Deus de Elias? O Jordão abriu e ele atravessou até o outro lado. A partir desse momento, ele passou a ser o professor da Escola dos Profetas, que foi um projeto do ministério de Elias para ensinar e formar os jovens vocacionados para o ministério. Sua autoridade, entretanto, não era baseada no autoritarismo, nem sua liderança simplesmente baseada na tomada de decisão. Em sua imaturidade, o grupo de profetas queria procurar por Elias
E embora Eliseu soubesse que seria perda de tempo procurá-lo, não reprimiu aqueles que, afinal, era o produto de uma preocupação amorosa dos filhos dos profetas pelo seu mestre Elias. 2 Reis 2,17. Eliseu é o tipo do líder que, quando assume um grupo de pessoas ao seu comando, não inveja do carinho que os liderados possuem pelo líder que acabou de ser substituído. Vamos parar aqui, vamos entender isso aqui com carinho. Eu posso imaginar aqui que Eliseu, ele viu Elias partir. Mas os alunos de Elias não viram, estavam do outro lado do Jordão. Eles não viram quando Elias foi tomado de Eliseu da terra, quando o Senhor o tomou. Então, o que acontece? Quando ele chega ali e fala, olha, Elias se foi, Deus o tomou. Os alunos de Elias, os discípulos de Elias, poderiam ter pensado 1000 coisas, dentre elas, meu Deus, será que Eliseu deu um fim no Elias para poder tomar o lugar dele? Sei lá, vai saber. Fato é que Eliseu não impediu que os alunos saíssem em procura de Elias, mesmo eles sabendo que não encontraria. Eles pediram se poderiam, já entendendo que Eliseu ali tomaria, a direção, se tornaria o professor deles, o novo líder deles, pediu, podemos sair em procura? Podemos fazer uma busca? Podemos tentar encontrá-lo? Mas Eliseu, uma das características de um bom líder é não ter ciúme da liderança que ele está substituindo. Então ele poderia dizer, não, agora vocês têm que esquecer Elias, eu que sou o líder de vocês, Mas não. Eliseu entendeu o carinho, o zelo, o amor daqueles discípulos pelo líder anterior. E o que ele faz? Ele vai lá e deixa. Vai lá, procura. Quando vocês terminarem, venham ao meu encontro. Porque ele já sabia que Elias não seria encontrado. E assim os alunos fizeram. Foram tentar encontrar Elias e quando não encontraram, voltaram todos para Eliseu. Continuando. Quando os moços voltaram, sem terem encontrado Elias, o profeta Eliseu não transformou aquilo num problema, mas se calou, para não ferir o coração daqueles que agora ele haveria de sarar. Esse espírito amável e gentil e ameno sempre foi uma característica de Eliseu. Desse dia em diante, uma sequência de milagres começou a acontecer. Né, pastora? Uma sequência de milagres começou a acontecer. As águas amargas de Jericó foram transformadas em água potáveis. O aparecimento de 2 ursas para matar um menino, zombadores, a multiplicação do azeite da viúva, a gravidez da mulher rica que não tinha filho e fez ali o quartinho para ele, mulher sunamita, a ressurreição desse menino quando ele morreu, o fim do veneno que havia na panela, a alimentação de 100 homens com apenas 20 pães, a cura da lepra de Naamã, o machado que flutuou, entre outros. Os milagres de Eliseu revelam um pouco sobre sua personalidade e seu caráter. Principalmente em 2 Reis 4. Nesse capítulo, Eliseu alcança 2 mulheres. Uma tinha filhos, a outra não tinha. Uma era tão pobre que estava perdendo os filhos por causa da dívida. A outra era tão rica que construiu um quarto para ele. Uma era viúva, a outra era casada. Havia uma diferença gigantesca entre as duas.
Mas a mesma atenção que Eliseu deu à pobre, ele também deu à rica. Glória a Deus. O mesmo sentimento em abençoar a rica, Eliseu teve pela pobre. Isso nos revela um princípio inegociável que todo líder deve possuir: a alegria de abençoar pessoas, independente de quem elas sejam ou o que elas possam fazer ou representar. Eliseu havia entendido que o ministério é uma oportunidade que Deus dá ao homem para servir pessoas. Outra grande qualidade de Eliseu era que ele sabia ser ousado quando preciso e manso quando necessário. Eliseu representava bem uma mistura balanceada de bondade e severidade de Deus. Romanos 11:12. Por outro lado, ao sustentar os indignos, lá em 2 Reis 3:17, suprir as necessidades do pobre, 4:1-7, alimentar o faminto, 4:38, preocupar-se com uma ferramenta perdida, capítulo 6, versículo 1, chorar diante de um sofrimento, capítulo 8, versículo 11, e restaurar uma criança, capítulo 4, de 8-37. Por outro lado, severo em suas denúncias, capítulo 3, versículo 13, capítulo 2, versículo de 23-25, tudo de 2 Reis, tá? Resoluto na execução do juízo de Deus, capítulo 9, versículo de 1 e 2, e na destruição dos inimigos do seu povo, capítulo 13, 14. Na luta contra os sírios, Eliseu fez uso dos seus poderes sobrenaturais para a inusitada finalidade de espionagem militar. Predizia com exatidão a hora e o local dos ataques dos sírios, fazendo com que fossem constantemente repelidos pelos defensores israelitas. 2 Reis 6, de 8-12. O rei da Síria disse aos seus oficiais que havia um traidor entre eles e ouviu, como resposta, que os vazamentos de informação eram devido ao profeta israelita Eliseu. Então, residindo na cidade de Dotã, a cerca de 15 quilômetros do norte de Samaria, sob a proteção da noite, uma força-tarefa dos sírios, composta de carros e cavalarias, avançou até Dotã e cercou a cidade com a instrução para capturar o homem de Deus, Eliseu, que havia se transformado em uma ameaça para os planos militares dos sírios. Ao acordar pela manhã e ver que estava sitiado, Eliseu invocou o Senhor e os soldados sírios foram acometidos de cegueira temporária. Eliseu, então, lhe disse que havia tomado o caminho errado e se ofereceu para guiá-los até o homem que procurava, levando-os diretamente para Samaria, capital do reino norte de Israel. E entrando-os
as forças do rei, antes que recobrassem a visão, o rei israelita pensou em matá-los. Mas Eliseu o dissuadiu, observando que eles, na verdade, não haviam sido capturados em batalha. Assim, a conselho do profeta, os soldados sírios foram alimentados e mandados de volta a seu país sem serem molestados. Esse ato de clemência proporcionou uma trégua temporária nos rumores de guerra entre os dois reinos, Sírios e Israel. Algum tempo depois, quando os sírios, sob o comando do rei de Damasco, invadiram Israel em grande número, Eliseu foi envolvido no cerco de Samaria. A cidade ficou totalmente isolada e a fome se instalou. O pouco alimento que restava alcançara preços exorbitantes no mercado, a ponto de uma mãe ter comido o próprio filho. Vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 28 a 29. O desespero do rei Jorão culpou Eliseu de ter causado todo o sofrimento por sua fé erroneamente depositada na proteção do Senhor. Nós vamos parar aqui, amanhã a gente vai saber essa história com mais riqueza de detalhe, aonde, que o povo, está sitiado, passando fome, no meio de uma guerra, a mãe come o próprio filho, o rei culpa Eliseu, e daí por diante nós continuamos e terminamos essa história amanhã, em nome de Jesus. Obrigada a você que esteve conosco até agora, acompanhando mais uma parte da história dos principais personagens bíblicos. Pastora Luana, missionária Lucilene e Juliana. Deus abençoe a todos vocês que passaram também por aqui, como Hildo, Jonathan. Que Deus abençoe a todos vocês e todos que assistirão depois também. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Não perca amanhã mais um capítulo aí desta leitura abençoada. Amém?